7, Evangelho segundo São Mateus, versículo 32 em diante. A minha versão é a Nova Versão Internacional, e diz assim: Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele e tiraram sortes. E assentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. E os que passavam lançaram-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixa-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido a Jesus desde a Galiléia para o servir. E entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém. Amém. Antes de nós lermos o salmo que eu gostaria de ler, para fazer um paralelo com esse texto, eu gostaria de introduzir esta noite a mensagem que eu quero ministrar com relação a esses fatos narrados por Mateus, do momento da crucificação. É o auge, o momento mais importante, digamos assim, no sentido de revelação do grande projeto de Deus em nos alcançar, ou seja, de abrir uma porta de relacionamento entre nós. A crucificação, o momento da morte de Jesus, é um momento universal, é um momento fenomenal. É algo que não somente marcou a história da humanidade, ela mudou muitas coisas em torno do universo inteiro. Todos os seres criados, visíveis ou invisíveis, nesse momento, eles pararam ou eles foram, de alguma forma, eles observaram aquilo e deram atenção a esse momento, por causa da importância do fato.
a importância desse momento aqui registrado por Mateus. É difícil de descrever o que era que isso estava significando de fato e na verdade. E como nós estamos aqui hoje, depois de mais de 2000 anos em que esse fato ocorreu, nós precisamos estar sempre recordando ele, a fim de que não percamos o que realmente ele significa até hoje. Porque o significado e a importância dele não podem ser tiradas. Hoje pela manhã nós cercamos aqui a mesa do Senhor, participando da ceia, e a ceia exatamente fala desse momento. A ceia é o momento em que nós recordamos. E eu gostaria de falar esta noite o porquê que é importante recordarmos este momento. O que esse momento tem a ver com a nossa vida, no nosso cotidiano. Não apenas na questão religiosa. Porque eu acho que muitas vezes as questões religiosas, elas tiram o brilho do acontecimento, do fato que aconteceu com um propósito divino, como uma oportunidade, como um momento que é extraordinário, que nos leva a um espetáculo. Paulo diz que esse momento aqui foi um espetáculo. Sabe quando você vai, existe um espetáculo acontecendo, alguma coisa como uma representação muito significativa, uma peça teatral, um evento musical, ou uma palestra com alguém que tem algo muito importante para dizer. E isso chama a atenção de muita gente. Para multidões de pessoas, param para ver aquilo. E Paulo diz que esse momento foi um espetáculo para o universo inteiro, tanto para o mundo físico, como para o mundo espiritual. Todo o mundo espiritual estava observando isso aqui. Isso tinha um sentido e tem um significado extraordinário. Só que esse não foi um fato isolado na história e que ficou na história como qualquer outro fato para ser contado. Ele é algo que aconteceu dentro da história, mas ele transcende a história. E por que ele transcende a história? Porque isso era algo que deveria acontecer e que aliás, já tinha acontecido. E eu não vou ter tempo para explicar como isso aconteceu na eternidade. Antes mesmo do mundo existir, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então esse fato transcende a história. Isso é um fato, isso é uma verdade importantíssima. Porque se nós entendermos que isso aqui é um fato isolado, depois de 2000 anos ele não vai ter nenhum significado para você, a não ser uma historinha para você ler, a não ser uma história para você saber. E isso aqui não é uma história simplesmente que não foi um fato ocorrido pela própria força da história, porque ela não vem do fato histórico em si, ela não vem do ser humano em si, é algo que transcende a história. Por isso hoje, para nós, mais de 2000 anos depois, eles têm um significado, porque transcende a história. Amém? É algo que já aconteceu, mas hoje, o que aconteceu, o impacto que isso causou no universo, no mundo espiritual, nos seres físicos, na nossa vida como um todo, ela precisa ser entendido para a geração que vive mais de 2000 anos depois, para que o impacto seja o mesmo. Vou repetir, para que o impacto seja o mesmo. Porque isso é algo que nos vai acompanhar por toda a história da nossa vida. A crucificação não ficou no passado. A crucificação é algo que nos acompanha. Dia após dia, quando você entende o significado desse momento, não o significado histórico somente, mas o significado espiritual e transcendente, você consegue entender que a crucificação é algo que nos acompanha todo dia. Por isso você vai ver Jesus mesmo dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Se você não entender, se eu não entender o significado da cruz, eu jamais vou conseguir conviver com esse fato transcendente à história diariamente. E quando nós não entendemos o que o significado da cruz diz para nós diariamente, nós não conseguimos entrar nesse descanso de Deus, no projeto lindo de Deus que significava esse momento. E por muitas vezes o cristianismo deixar de dar importância à transcendência desse fato, à espiritualidade desse fato, e tentar transformar isso aqui em uma liturgia religiosa.
ele perde a eficácia. E muitos cristãos não conseguem viver diariamente o significado da cruz. E por isso nós não conseguimos negar, não conseguimos entender o que significa negar a si mesmo. E nós não entendemos o que significa carregar a cruz todos os dias. Para você ver que isso é tão sério que muitas pessoas acham que a cruz que se carrega todo dia é uma pessoa. Muitos dizem que é a sogra. Outros dizem que é o esposo. E aí o esposo diz, não, é a minha esposa. Outros dizem que é o filho. Outros dizem que é o patrão, aquela cruz que eu tenho que carregar todo dia. Não é? Então nós atribuímos o significado da cruz para algo que não tem nada a ver com o que é a cruz e com o que ela significa. Por quê? Porque muitas vezes nos vedaram ou não abriram completamente para nós o significado desse dia e desse momento. E como ele transcende ao tempo, e o apóstolo Paulo fala disso também. O apóstolo Paulo diz, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos levados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias. Vou repetir, todos os dias. Entende? Quando nós não entendermos isso, nós vamos nos querer ficar livres da cruz. A cruz se torna um lugar simplesmente de martírio, de dor e de sofrimento sem nenhum significado. E ninguém consegue, nenhum ser humano na sua sã consciência consegue, ou pelo menos deseja, estar num lugar ou viver um momento de que lhe causará dor e sofrimento por nada. Não? Ninguém quer. Porque não entende o significado dela. Então, para que eu vou querer cruz? Para que eu vou querer andar e viver, carregar a minha cruz? E às vezes alguns acham que tem que fazer uma cruzinha de madeira, pendurar num cordão. Outros acham que põe uma rodinha. Tem uns que usam uma de rodinha de vez em quando, né? Para ser mais tranquilo, ser mais leve. Então, existem muitos mitos que se criam em torno, ou muitas lendas, melhor dizendo, que se criam em torno do que é a cruz. E eu gostaria de tentar, porque seria muita pretensão minha esta noite, tentar dizer para vocês, que eu vou dizer a vocês todo o significado disso aqui. Mas quando me abre o texto bíblico e o Espírito de Deus vem trazendo luz a esse texto, e eu consigo entender isso, isso me traz um choque físico, isso me faz o coração dar uma arritmia cardíaca, as minhas lágrimas descem aos olhos, às vezes as minhas pernas tremem, às vezes eu fico meio bobalhado sem saber o que dizer, pela grandeza do significado disso aqui. Então, se eu ficar meio bobo aqui e não saber o que dizer, me perdoe, porque é difícil dizer. Mas eu vou tentar falar algumas coisas que pelo menos possa nos levar, ou nos abrir, ou nos dar uma centelha de luz sobre o significado real e sobre como isso pode afetar a nossa vida todos os dias, mais de 2000 anos depois, e depois que Jesus voltar, esse momento vai transcender a eternidade inteira. Amém? Ele jamais vai ficar um fato isolado na história. Então eu gostaria de começar a quebrar alguns paradigmas sobre o significado da crucificação e o que significa levar a nossa cruz todo dia e a importância disso e que esse momento que parecia ser algo tão doloroso, o que foi realmente, eu não posso negar isso e ninguém pode negar, foi algo doloroso demais, mas que ele não para aí. A questão não é isso. A cruz não era somente para que se sentisse dor e nem sofrimento. Ela tinha por trás dela, acima dela, num pano de fundo da crucificação, existia um significado, um projeto, uma ideia que só podia nascer na mente de um Deus sobrenatural, eterno, grandioso. Que vai mudar toda essa história. Ele pode ser o dia que vai levar você ao nível que jamais você poderia esperar. Se você entender o que a cruz significa. Então comigo esta noite, eu quero que você entenda algumas coisas que acontecem quando nós entramos nesse ambiente da crucificação. Algumas coisas podem falar com pessoas particularmente e especificamente, esteja atento a isso. Algumas coisas podem falar aqui com a igreja a nível coletivo. De todas as maneiras, Deus está falando neste lugar. E se você entender que Deus está falando especificamente, a Bíblia diz,
Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Amém. Amém? Se Deus está falando, atenda à voz de Deus nesta noite. E no ambiente da crucificação entra, e são duas coisas que eu quero falar esta noite, que são importantíssimas. Mas eu vou me prender a uma delas, que eu acho que é o paradigma maior, é o pensamento mais forte, que muitas vezes nos leva para o lado da falta do significado, que encobre de nós o sentido verdadeiro da crucificação. Mas a primeira coisa, muito simples, e eu por isso não vou me prender muito nela, é que esse Simão, que se encontra aqui no versículo 32, a quem foi dado a ele, imputado por obrigação, carregar a cruz do Senhor, ele tem aí uma missão muito interessante, porque nesse momento você vê o Cristo, e eu quero que você entenda a profundidade disso, a quem esse Cirineu está ajudando, a quem esse Simão está ajudando. Ele está ajudando aquele que estava no princípio com Deus. O Evangelho de João capítulo 1 diz que ele, Cristo Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio de toda a criação. Amém? Ele é o princípio de toda a criação. Agora, aquele que sustenta o universo e que criou todas as coisas para o seu louvor e para a sua glória, está no momento da sua existência em que ele se encarna para se identificar conosco, em que ele se sente cansado e a cruz pesa demais e ele não dá conta de levar. Ele precisa de ajuda. Alguém tem que levar a cruz com ele. E o Simão aparece ainda que não querendo, porque o texto diz que ele foi imposto, foi obrigado. Mas ele foi alguém que esteve no momento em que Jesus entra no ambiente da crucificação, para carregar a cruz. Ok? Então eu quero que você entenda que quando você e eu, qualquer um de nós, nos entramos para compreender o significado da cruz, da crucificação, nós precisamos entender que a crucificação, ela nos abate completamente. Ela nos leva a um nível de humildade e de humilhação que nós precisamos de Deus para poder manter-nos nesse estado. Porque o que Cristo estava fazendo aqui era o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, dizendo que ele, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando a forma de servo. E tomando a forma de servo, ele humilhou-se mais ainda, morrendo, entregando a sua vida para morrer na cruz. E às vezes, quando nós seguimos a Cristo e entramos numa dimensão de entendermos o significado da sua cruz e da sua morte, nós vamos algumas vezes precisar de ajuda. E muitas vezes nós não queremos isso. Às vezes nós evitamos de que, de alguma forma ou de alguma maneira, venhamos a precisar de ajuda em qualquer área da nossa vida. Lutamos de todas as maneiras e nos esforçamos de todas as maneiras para nunca e jamais depender de ninguém em algum aspecto. E jamais temos que pedir a alguém que nos ajude de alguma forma. E podemos então receber essa ajuda, seja de quem quer que for direcionado por Deus para nos ajudar. A cruz quebra isso. Se você quer servir a Cristo e seguir a Cristo, você precisa entender que, e isso é plano de Deus, e vou repetir para você, é plano de Deus. E eu mostro isso para você dentro das Escrituras, a hora que você quiser, desde Gênesis até Apocalipse. Que é plano de Deus, em que muitas vezes Ele vai nos levar a uma situação em que você vai precisar de alguém que vai precisar te ajudar, que vai precisar te dar a mão. Porque aquele que seria o único em todo o universo, que poderia se orgulhar e dizer, eu não jamais aceitarei a ajuda de ninguém, e jamais serei ajudado por ninguém, está aqui nesse texto, recebendo a ajuda de um tal Simão de Cirene, ou o Simão de Cirineu. E isso não diminuiu ele, isso não fez dele um coitado,
Isso não diminuiu o poder dele e nem tirou ele da posição dele. Isso fez com que ele cumprisse o propósito do Senhor. Então, se de alguma maneira, ao seguir a Cristo, e eu sei que muitas vezes as pessoas têm medo, e muitas vezes eu sei que esse paradigma, ou esse pensamento tem muito a ver com o cantor, o senhor Raul Seixas, por exemplo, quando ele diz: Deus me livre de ser pendurado numa cruz, é uma das suas músicas. E ele diz o seguinte, eu me lembro da letra da música que diz: eu não sou besta para tirar onda de herói. Eu sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Okay? E esse pensamento impregna-se dentro da própria igreja e de muitos cristãos, em que Deus me livre de ser crucificado, ou Deus me livre de viver esse momento, Deus me defenda desse momento. E esse paradigma precisa ser quebrado. Por quê? Porque foi para esse momento que Jesus nasceu. E tudo que a Bíblia diz, desde Gênesis até Malaquias, antes do Mateus aqui escrever a história em si, os fatos acontecidos, tudo gira em torno dele, para esse momento. Todo o universo conspirou para esse momento. Todos os anjos no céu conspiraram para esse momento. Toda a glória e majestade de Deus conspirou para esse momento. O segredo estava aqui. A partir desse dia, tudo seria diferente em todos os lugares do universo e em todos os lugares das dimensões da eternidade. Nada foi mais igual a partir desse dia. Porque tudo desde a criação lá de Gênesis 1 era para que isso acontecesse. Tudo foi criado por Deus e a história vai se construindo, vai se costurando em direção a esse momento. Por isso o significado desse momento é grande demais. Por isso, se você um dia, na sua caminhada cristã, endurecer a sua cerviz e não perceber que Deus está levando você para um abatimento, aonde vai existir um momento em que você vai depender, em que Deus quer que isso aconteça, que essa é a vontade de Deus, e se você não aceitar, você estará rejeitando a vontade de Deus. Você jamais vai entender o que significa morrer todos os dias. Talvez você nunca tenha vivido uma experiência como essa. Eu acho que a maioria dos seres humanos, eles lutam para ser a sua independência. Não posso depender de ninguém. Eu tenho controle da situação. Eu posso fazer do jeito que eu quero. Eu não quero jamais que um dia me ver numa situação onde alguém está me ajudando porque eu não posso fazer alguma coisa. Pois o Cristo que está presente, que é o Senhor desta igreja, o cabeça desta igreja, aquele que está sentado à mão direita do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem um nome que está acima de todo nome, aquele que quando Ele fala, todo o universo se prostra diante do que Ele fala e obedece a sua voz. Esse Cristo, Deus e Senhor, está aqui agora no momento da sua história, em que Ele depende de um tal Simão de Cirene. Se você é melhor do que ele, siga em frente no seu pensamento. Mas se você entende que ele foi o nosso exemplo, siga o exemplo dele. E quando esse momento chegar, e quando esse dia chegar, se curve diante desse dia, se curve diante desse momento e aceite o projeto de Deus, porque esse projeto é só o começo da história que Deus vai desvendar depois. Aleluia, entende? Muitas pessoas nunca terminam a sua história, porque na verdade eles nunca começaram. A cruz não é o final de tudo, a cruz é o começo de todas as coisas. Então, quando nós entramos no ambiente da crucificação, uma das coisas interessantes, fique atento para o que eu estou lhe dizendo, porque quem sabe que essa semana pode isso acontecer. E o espírito de profecia está neste lugar esta noite. Quem sabe essa semana isso pode acontecer. E se você rejeitar isso, você pode estar rejeitando o projeto de Deus. E as coisas nunca vão entrar no eixo, no caminho que Deus quer, a não ser que você entenda que existe esse momento, porque você segue a um Cristo, e todas as vezes que você segue a Cristo, você vai seguir o caminho que Ele seguiu. Você segue um homem carregando uma cruz. Então pode ser que você se veja nesse momento. Não vá culpar os demônios por isso. Não vá atribuir que isso é obra de Satanás. Mas entenda que Deus tem os seus caminhos e tem os seus projetos. E que Deus está trabalhando na sua vida. E que quando a gente entende que existem momentos em que alguém vai ter que dar a mão e alguém vai estender, é porque Deus tem alguma coisa para nos dizer nesse momento. E é isso que eu quero que você entenda.
Porque o discípulo lá no Sermão do Monte, ele disse, olha, busca primeiro o reino de Deus. Sabe por que ele disse, busca primeiro o reino de Deus? Ele disse, porque quem busca segurança e firmeza em coisas que ele pode ver, e não entende o projeto extraordinário de Deus, são aqueles que não conhecem a Deus. A Bíblia diz, são os gentios, são os pagãos, são aqueles que não conhecem a Deus. Eles não acreditam que Deus pode colocar você, ou permitir que você passe uma situação difícil até de morte, por exemplo, e traga você de lá, e coloque você num alto refúgio. Pois Jesus acreditou. Eu vou repetir para você, Jesus acreditou. Vou dizer mais uma vez, Jesus acreditou. Sabe, Jesus, você pode imaginar, vamos imaginar que essa história não fosse assim. O que aconteceria nesse momento aqui? Jesus, quando Simão, o Cirineu, pega a cruz para ajudar Jesus, ele imagina Jesus empurrando ele, dizendo, não quero sua ajuda. Eu sou o Senhor. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu que criei você. Eu que criei o universo. Não preciso de ajuda. Eu sou Deus. Sai de perto de mim. Foi isso que Jesus disse? Foi isso que Jesus disse? O que ele falou? Repita comigo, nada. Diga de novo, nada. Diga de novo, nada. Ele ficou calado, porque Deus estava agindo. E a Bíblia diz isso. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém? Deus está agindo. Deus está trabalhando. Eu vou repetir, Deus está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando. Você pode animar o irmão que está perto de você assim, dá um ânimo para ele, querido ou querida, Deus está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando. Amém? Então não fique, se existe alguma coisa que está acontecendo e você não está compreendendo, fique quietinho, fique calado, não diga nada. Se você não pode explicar e se você não pode dizer, fique quieto e aguarde, porque Deus está trabalhando. Oh, Deus está trabalhando, meu Deus está trabalhando. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu quero encerrar contando rapidamente algo que espelha um pouquinho dessa situação. Quando eu comecei o meu ministério, algum tempo atrás, eu era bem jovem ainda. E eu tenho a impressão que se eu não fosse um pastor e não trabalhasse de tempo integral na obra, talvez eu me desse bem em algumas áreas profissionais que eu gosto de fazer. E sempre fui assim, graças a Deus gostei sempre de trabalhar secularmente desde muito novo. Peguei a dependência financeiramente dos meus pais desde os 15 anos, adolescente. E quando foi o tempo de me dedicar 100% na obra de Deus, foi muito difícil para mim sair do mercado de trabalho. Eu lutei muito, passei noites em claro, eu tive momentos em que angustiava a minha alma, eu tinha dúvidas quanto ao chamado de Deus, eu tinha medo de que tudo isso não passasse de uma ilusão. Eu tinha os meus temores. E foi muito difícil para mim aceitar que um dia eu pudesse depender de alguém. E que não pudesse fazer nada das minhas próprias mãos para poder realizar um propósito de Deus. Por isso eu tinha no meu coração que eu não dependeria jamais de igreja, ministério. Eu achava que isso não era legal para mim. Isso me tiraria um pouco do meu orgulho de homem, de macho, de cabra-homem que provedor, que sustenta. Mas chegou um dia em que eu dei de cara com o Cirineu. E tem mais um negócio, irmão. O Cirineu, o tal de Simão, ele não quer te ajudar. Ele vai porque Deus diz assim, você vai. Não é porque o cara é bonzinho e está com pena de você. Aquele Simão chegou lá, tadinho de Jesus, deixa eu aqui te ajudar. Não, se o pessoal não for... Não, é você mesmo, querido. Vai lá e toma a cruz dele e vai. Ajuda ele. Dei de cara com o Cirineu, que não queria jamais me ajudar. Mas Deus disse para ele, vai lá e ajuda ele.
porque o que ele está fazendo é o que eu quero que ele faça. E quando você entra nesse processo de se humilhar e fazer o que Deus quer, e não sei se você vai conseguir entender a dimensão disso, mas escute o que eu estou dizendo. Todas as coisas cooperam. Vou repetir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera, tudo trabalha, tudo conspira para que aquilo que Deus está querendo aconteça e dê certo. Entende? Mas se você não entender isso e não tiver essa visão, você vai pensar que esse momento aqui é o momento do seu, assim, acabou tudo, é o seu fim. É o fim de tudo, acabou tudo, porque Jesus entendia que aquilo ali não era o fim de tudo, por isso ele se submeteu. Por isso ele aceitou o plano de Deus. Mas a maioria, e é isso que o texto diz aqui, é aqui que nós vamos entrar, e aqui é a maior parte da mensagem que eu quero ministrar esta noite. Todo mundo achava que aquele ali era o fim, aquilo ali era o final de tudo, aquilo ali era um dia de derrota, aquilo ali era um dia de fracasso, aquilo ali era um dia em que tudo que Jesus acreditou e tudo que Jesus disse ia cair por terra, que nada do que ele disse era verdade, nada do que ele disse ia acontecer, nada do que ele acreditou ia acontecer, nada do que ele esperava ia acontecer. Todos que estavam cercando a cruz naquela hora estavam dizendo isso, todos estavam zombando, criticando, todos estavam dizendo, está vendo? Tudo que você disse é conversa fiada. Você acreditou em Deus, cadê agora Ele para te livrar desse momento? Cadê agora o teu Deus? Todos estavam vendo como aquilo era o final. Você vê? Existem duas visões aqui. A visão do Cristo que se entrega acreditando que aquele momento era um momento em que todo o universo ia conspirar para que aquele momento nunca mais fosse esquecido e que fosse um momento divisor de águas na história do universo, na história da humanidade, na história da eternidade, e tudo jamais, e tudo a partir daquele dia não seria mais igual. Jesus acreditava nisso. Mas quem estava ao seu redor não acreditava. Todos estavam dizendo, eu disse, esse negócio de você dizer que derruba esse templo, ergue em 3 dias, cadê? Salvou, diz que salvou, alguém disse que foi salvo por você, cadê salvou a tantos? Por que ninguém me salvou agora? Todos agora estavam ao redor da cruz, blasfemando, criticando e dizendo. Quantos estão me ouvindo esta noite? Amém. Então me escute atentamente. Amanhã, segunda-feira, você vai ter esses 2 cenários diante de você. Você vai levar daqui esta noite uma mensagem de esperança. Você vai aqui levar esta noite uma mensagem transformadora. Você vai levar daqui esta noite uma mensagem profética. Você vai levar daqui esta noite uma mensagem de esperança. Você vai aqui levar esta noite uma semente, uma centelha de vida. Você vai sair daqui esta noite levando consigo uma esperança extraordinária. Amém. Mas amanhã, quando talvez você, antes de chegar no trabalho, você vai encontrar uma galera dizendo, isso aí não vai dar em nada. Isso que você ouviu lá na igreja, isso aí não vai acontecer nada. Você está depositando esperança em um mito. Isso não vai acontecer. Isso jamais poderá acontecer. Muitas pessoas, muitas coisas vão dizer ao contrário. Não vai acontecer, não vai suceder desta maneira. E isso que você está vivendo é o teu fim. Não existe saída, não existe jeito. Você vai acabar assim, você vai morrer assim, você vai terminar a sua história dessa maneira. Era isso que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus. Amém? Amém. Alguém está me ouvindo? Amém. Preparado? Amém. E o Cristo, Jesus, estava acreditando. Recebe a ajuda do Simão e vai para o Calvário. Chega lá e crucificado. E começa a se formar ao redor dele a cena terrível da crucificação. Ok? Então você vai encontrar sempre, e às vezes a gente encontra isso todo dia. Vou repetir, às vezes a gente encontra isso todo dia. Vou dizer mais uma vez, às vezes a gente encontra isso todo dia. Às vezes você vai se sentir cercado por pessoas que jamais acreditam que o que Deus disse para você vai se cumprir. Pessoas que jamais vão acreditar naquilo que você acredita. E elas vão até zombar de você.
E elas vão até pedir de alguma forma que haja um sinal miraculoso, ou alguma coisa no mundo físico que possa dar um pouco para ela de crença ou de esperança naquilo que você crê, naquilo que você fala, naquilo que você espera. Amém? Isso é o cenário, ou melhor dizendo, esse é o cenário da crucificação. Esse é o cenário da crucificação. Amém? Então, quando eu digo para você que nós temos que tomar a nossa cruz todo dia e entregar a nossa vida a um Deus todo dia, é exatamente por isso. Porque nem todo dia você vai ver um anjo de luz cercando ao seu redor, nem todo dia você vai ver um monte de anjo com escudos e espadas te cercando, nem todo dia você vai ver tudo. Se dá bem, você vai chegar num dia em que você vai precisar de um Simão na vida e que ele não quer te ajudar, mas Deus vai obrigar ele a te ajudar, porque você vai precisar dessa ajuda. E vai chegar um momento em que parece que tudo o que Deus falou e tudo aquilo que você acreditou não passou, simplesmente de uma crença que não te levou a lugar nenhum. Te levou a um momento de sofrimento. Ok? Quem está me ouvindo até aqui? Entendendo? Então, por que eu estou dizendo isso antes de entrar no que eu quero entrar essa noite? Eu estou dizendo isso porque eu quero que você entenda que o cristianismo e seguir a Cristo é isso. E que muitas vezes nós podemos passar por momentos como esse todos os dias. E não estranhe isso acontecendo. E isso é importante saber porque muitas vezes você vai escutar um evangelho onde essas coisas não podem acontecer. Um evangelho onde, se você crê em Cristo, se você anda com Cristo, você não pode passar por momentos como esse. E o evangelho é algo que só te dá vitórias, no sentido de que você jamais tem um momento na vida em que você vai experimentar um dia ou uma situação como essa. Mas aqui eu quero esse paradigma esta noite, declaro para a igreja do Senhor que nós estamos seguindo a um Cristo que nos ordenou a carregar todos os dias a nossa cruz. O que diz a teologia sistemática? A teologia sistemática nos ensina que Jesus declarou essas palavras porque no momento em que ele estava na cruz, o pecado do mundo inteiro estava sobre ele, e Deus não suportou mais olhar para o seu filho, e por isso se afastou dele, porque Deus não pode contemplar o pecado. Por isso Jesus se sentiu sozinho. E por isso Jesus se sentiu abandonado por Deus. Esse é um paradigma, um pensamento que é muito forte entre nós. E a maioria dos cristãos creem dessa forma. Mas eu vou esta noite contra esse pensamento. Por duas razões. A primeira razão é porque eu não posso acreditar que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o abandonaria no momento desse. Eu acho que nenhum pai aqui, como eu sou pai, abandonaria o seu filho num momento como esse. E se nós não abandonaríamos nosso filho, eu tenho certeza que o Pai Celestial jamais abandonaria Jesus num momento como esse. Eu creio num Deus presente. Ele diz: eu sou o Deus presente na hora da angústia. Ele diz: sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Quando tu passares pelas águas, eu passarei contigo. Quando tu passares pelo fogo, eu também passarei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ele diz assim: pode ser, uma mãe pode esquecer do filho que amamenta. E ele diz: pode ser que uma mãe possa esquecer do seu filho, mas eu não me esquecerei de ti. Não te deixarei, não te abandonarei. Quantos se alegram com isso? Amém. Quantos se alegram que Deus jamais nos abandonará em circunstâncias como essa? Ninguém. Mas pastor, o Senhor Jesus estava dizendo, e muitos disseram ao redor da cruz, foi isso: olha, ele está clamando por Elias. Vamos ver se Elias vem salvar. Você vê que eles não tinham ideia do que Jesus estava dizendo,
Como muitas vezes nós não temos ideia do ambiente da crucificação e por isso a gente não entra nele. E por isso a gente não toma a nossa cruz e por isso que a gente não oferece, como diz Paulo, deixar a nossa vida em confiança em Deus todos os dias, para que Ele faça o que Ele quer em nossa vida e o seu nome seja glorificado. Mas nessa noite, esse paradigma deve ser quebrado. Por quê? Porque no Salmo 22, versículo 1 diz o quê? Opa! Salmo 22 diz as mesmas palavras que Jesus estava dizendo na cruz. O que diz? Então, escute aqui o segredo disso, que é maravilhoso. E quando eu descubro essas coisas, eu preciso compartilhar com a igreja. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava citando o Salmo 22. Você sabe que as Bíblias, nós vivemos com a Bíblia moderna, onde tem capítulo e versículo. Antigamente a Bíblia não tinha nem formato de livro e nem tinha capítulo e versículo. Principalmente nos tempos de Jesus. Elas eram escritas em papiro e pergaminho. Hoje nós temos até tablet. Louco a Deus quando eu vejo os irmãos com tablet. Até o Vitinho tem um tabletzinho aí que ele e dentro da igreja com tablet com Bíblia dentro. Mas escute o que eu estou falando, no tempo de Jesus não havia nada disso. Peguem um livro, existe ainda em Israel, em muitas comunidades judaicas ortodoxas, os livros que são escritos como rolo, como antigamente, na linguagem original hebraica, e quando você abre aquilo tudo ali, você não sabe aonde começa lá, não tem capítulo, não tem versículo. Então qual é o método que os judeus até hoje usam para identificar o texto bíblico? Eles identificam o texto bíblico a partir da primeira palavra ou a primeira frase de cada história que começa, ou do que nós chamamos de cada capítulo. E que na língua hebraica eles chamam de parashá. Parashá é as primeiras palavras de um texto. Quando você vai a uma congregação judaica, o que você vai ouvir o rabino ministrar hoje nós vamos falar sobre a parashá Vaerá, ou qualquer outra palavra hebraica. Porque ele está citando, e ele vai abrir um texto para você, e ele vai citar a primeira palavra ou a primeira frase do texto. Significa que ele está tratando daquele começo, dali da onde tem aquela primeira palavra, aquela primeira frase, até o final. E ele vai explicar, e vai explanar, e vai ministrar todo aquele texto. Quantos sabem que Jesus é judeu? Quem é que sabe que Jesus é judeu? Ele não é paraense, nem castanhalense, nem veranense. E ele sabia disso. Então escute, eu me alegro, porque eu quero esta noite terminar aqui cantando um hino de louvor ao Senhor. E quero fazer da cruz o momento mais importante da minha vida. E quero carregá-la todos os dias. Por isso eu vou me alegrar nisso que eu vou dizer agora. Porque o que Jesus estava fazendo, Jesus não estava ali expressando um sentimento emocional. Jesus estava profundamente emocionado, se sentindo angustiado, traído, se sentindo o mais desprezado de todos os homens, porque todo mundo ao redor estava zombando dele. Ele entrou numa profunda depressão e começou a murmurar e reclamar, porque ele já não sentia mais a presença de Deus. Não é isso que estava acontecendo. Jesus estava no auge de um momento profético. Jesus estava vivendo o momento mais importante da vida dele. Jesus estava vivendo o momento mais importante da sua vida e da minha vida. E aqui o texto diz em Mateus 27 que ele deu um brado. E quem estava ali, que era judeu, ele começou a lembrar, ele começou a citar no Salmo 22, ele começou a fazer uma parashá, ele começou a lembrar, eu estou no meio do Salmo 22, eu estou vivendo tudo o que o Salmo 22 diz. Ele estava com a mente, ele não estava com a mente entenebrecida, entristecida, deprimida. A mente de Jesus estava cheia da promessa e da palavra de Deus. Tudo aquilo que estava escrito no livro a respeito dele estava se cumprindo. Ele estava no meio de um momento profético. Acho que vocês não viram o que eu disse. Glória a Deus. Aleluia. E quando a gente não percebe que está no meio de um momento profético, e que você está passando de um nível para o outro, e que você está no centro da vontade de Deus, e que tudo que está acontecendo é exatamente o que Deus queria que acontecesse, você
você não consegue lembrar da palavra de Deus. Você entra em depressão, você vai para o buraco, você olha ao seu redor e só vê problemas e problemas e problemas e problemas, e inimigos, os contra. Você ouve o que está ao seu redor, mas no meio de tanta gente dizendo: desce da cruz, isso não vai acontecer, tu não é o Cristo, e isso e aquilo, não vai acontecer, Deus não vai te salvar, você não vai sair dessa, você não vai acontecer. O Senhor dá um prato no meio de tudo isso e diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não está exclamando um sentimento de solidão, Ele está citando a palavra de Deus. Ele está usando uma técnica que os judeus usam para começar a ministrar um texto bíblico. E se ele não estivesse ali com as mãos pregadas na cruz, ele ia pedir um rolo e ia fazer o que ele fez quando ele voltou do deserto, que foi tentado, que ele entrou na sinagoga, abriu o rolo e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar. Mas como ele estava crucificado, e no meio daquela tanta, porque irmãos, tem hora que as vozes, Paulo disse que existem muitas vozes no mundo, e todo mundo fala e diz e fala uma coisa, e tem hora que a palavra de Deus tem que bradar mais alto, porque é ela que vai prevalecer. É ela que vai te prevalecer e vai fazer você sair dessa situação. E Jesus não está desesperado. Diga comigo: Jesus não está desesperado. De novo, diga isso bem forte. Jesus não está desesperado. Jesus não está com medo, Jesus não está se sentindo abandonado, Jesus não está se sentindo sozinho. Ele está citando o Salmo 22. E o Salmo 22 diz: meu Deus, por que me desamparaste? Ele está chamando a atenção para o Salmo. Só que ele não cita pelo Salmo, mas ele está chamando a atenção para o Salmo. O que o Salmo diz? Por que estás tão longe de salvar-me? Versículo 1, seguinte: tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Ei, quantos estão me ouvindo? Entende? Ou seja, o que Jesus está dizendo? Parece que isso aqui é o fim, parece que isso aqui não tem jeito, parece que eu estou na pior. Mas o versículo 3 diz: tu, porém, és santo. No original, esse tu, porém aqui, ó, veja bem o que eu vou lhe dizer agora. No original hebraico, esse tu, porém aqui é o mas. É o mas. M-A-S. E você sabe que na língua portuguesa, mas, ela é uma palavra de negação. E quando você cita um mas em qualquer frase, você anula tudo que você disse antes. Quem está me ouvindo? Amém. Os professores de português me ajudem, porque eu sou apenas um estudante de letras ainda, estou aprendendo. Mas eu aprendi isso no meu curso, que a palavra mas, ela é uma palavra de negação, e quando você cita ela, você nega tudo que você disse antes. Quando você diz: eu creio em Deus, pastor, mas... acabou. Você negou tudo. O que Jesus está dizendo é: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de gemidos? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Mas tu és santo, és rei e és o louvor de Israel. Ei, aleluia, parece que tu não estás me ouvindo, mas tu és santo. Parece que eu grito e tu não me ouves, parece que eu estou numa angústia sem fim, mas tu és o louvor de Israel, tu és santo. Ei, em ti nossos pais confiaram no passado e puseram em ti a sua confiança. Eles confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Ei, todos estão me ouvindo esta noite? Amém. Isso já aconteceu no passado, dizer. Nossos pais confiaram em ti. E eu estou no meio de uma palavra profética, então o que eu vou fazer? Eu vou confiar em ti também. O versículo 6 tem um mais aí, você percebeu? Ele vai usar esse mais várias vezes.
Por que ele vai usar esse mais? Porque ele começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O texto está só começando. O que Jesus estava citando era o começo desse salmo. A história de Jesus não está acabando, a história de Jesus está começando. Jesus nunca sofreu de depressão, diga glória a Deus por isso. Nem os momentos mais difíceis dele não levou ele a murmurar e nem reclamar, nem se achar um coitadinho. Em todos os momentos ele dependeu da palavra de Deus. Agora escute, eu vou terminar. Contudo mesmo tu me tiraste do ventre, deste-me segurança. Olha só, ele está escolhido desde o ventre. Que tal essa hipótese de você ter sido escolhido desde o ventre? Que tal você ser crente desde o ventre da manhã? Jesus já cria em Deus antes dele nascer. Então uma pessoa que crê em Deus desde antes de nascer, ele não podia estar aqui. Será que vai dar certo? Será que Deus... Coitado, onde está o Senhor que eu não o vejo, que me abandonou? Ele não estava se sentindo assim. Ele estava dizendo: tu me escolheste desde o ventre. Eu sou crente, eu acredito em ti desde o ventre da minha mãe. E tu me tens em segurança e junto ao seio da minha mãe. Desde que eu nasci eu fui entregue a ti. E desde o ventre materno tu és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto. Não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercaram. Sim, rodeei-me de poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancararam a boca contra mim. Como água me derramei. E todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera. Derreteu-se o meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro. E a minha língua grudou no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Olha só. O Salmo está dizendo que ele foi perfurado nas mãos e nos pés antes da crucificação. Esse Salmo foi escrito muito antes, gente. E o Salmo já dizia: perfuraste minhas mãos e os meus pés. Quem está me ouvindo? Amém. Verso 17: posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Leia o texto de Mateus 27 que eu li agora. Está acontecendo isso lá naquele momento. Estão jogando sorte sobre as vestes de Jesus. Tiraram a sua roupa, despiram ele. Tudo isso está acontecendo. Verso 19: mas ele diz: tu porém, Senhor, não fiques distante. A minha força vem logo em meu socorro. Oh, minha força vem logo em meu socorro. Livra-me dessa espada. Livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem ao Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Aleluia. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Ei, por causa disso, os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam ao Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor do Senhor é o reino e ele governa as nações. Glória a Deus. Era isso que Jesus estava dizendo na cruz. Jesus não estava dizendo: coitado de mim, que sou um pobrezinho, vermezinho de Jacó, que não tenho nada e não tenho mais esperança, estou deprimido, aflito, abatido porque Deus me abandonou. Não, ele estava citando uma poesia. Ele estava citando um salmo, uma palavra de Deus, que era lida no alvorecer de um novo dia. Para Jesus, a crucificação era o começar de um novo dia. Por isso, esta noite, eu gostaria que você, comigo, ao entender essa verdade, você compreendesse que carregar a cruz não é
algo ruim. Carregar a cruz é participar do sofrimento dele. É entender que Deus está presente nesse momento e que Ele nos traz o livramento. Amém. E que nesse momento é o momento de ser glorificado o nome do Senhor. Por quê? Porque através daquele momento Ele diz: os pobres nunca mais sentirão fome depois desse dia. Todas as nações da terra saberão dessa história. E você vai desde uma ilha mais distante no Oceano Índico ou Pacífico, desde uma região mais remota na Amazônia, desde uma região mais remota na África. Todo mundo já ouviu essa história. Todo mundo sabe que um dia Yeshua HaMashiach estava numa cruz morrendo pelos nossos pecados. Ainda que eles não aceitem, ainda que eles não creem, mas em todas as nações todo mundo sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a história da cruz. Então escute o que eu estou lhe dizendo esta noite. Amanhã, segunda-feira, quando você acordar, lembre-se disso. Esse é o salmo do nascer do sol. Esse é o salmo de um novo dia que está acontecendo. Parece que tudo ao seu redor está dizendo que é o fim. Mas eu digo esta noite, comece a glorificar a Deus, porque isso é o começo de uma nova história. E a partir do momento que você crê nisso, Deus começa a escrever essa nova história. E todo mundo vai saber, todo mundo vai saber o que Deus fez na sua vida. Assim como todo mundo sabe o que foi feito na vida de Jesus, todo mundo vai saber o que Deus está fazendo na sua vida. Só os que creem nisso, fiquem de pé, por favor.